Imagine você uma ação de alimentos gravídicos. A ação de alimentos gravídicos é aquela na qual o suposto pai, ele é condenado a pagar alimentos ao filho que ainda vai nascer, ao nascituro. Em razão da gestação, esses alimentos têm por objetivo, claro, contribuir, auxiliar naquele período gestacional para que a criança nasça, claro, saudável, para que ela nasça dentro de um ambiente minimamente adequado para um ser que nasceu e, claro, demanda muitos cuidados. E se esse nascituro demanda muitos cuidados, a mãe, a gestante, a genitora demanda também muitos cuidados nesse período tão importante da vida dela. E os alimentos gravídicos têm essa obrigação. Agora imagine você que após ser condenado a pagar os alimentos gravídicos, esse suposto pai descobre não ser o pai daquela criança que nasceu. O que vai acontecer se você for a advogada ou advogado desse suposto pai? O que você deve fazer? Questão interessantíssima, questão palpitante do direito das famílias. Bom, primeiro ponto aqui é entender o seguinte, que é óbvio que esse suposto pai, demandado em uma ação de alimentos gravídicos, ele pode querer discutir a paternidade. Ele pode, por exemplo, suspeitar da paternidade e requerer um exame de DNA. Primeira pergunta que nós temos que responder é a seguinte: é possível alegar na própria ação de alimentos gravídicos, alegar a ausência de paternidade ou negar a paternidade na ação? Sim, é possível. Significa dizer que é possível, então, já um exame de DNA nessa ação? Teoricamente é possível. Porém, se esse exame gerar algum risco para aquele nascituro, ele não será feito, o juiz não admitirá e determinará que esse suposto pai ajuize no futuro, por exemplo, uma ação negatória de paternidade. Perfeito. Vamos imaginar que ele tenha sido condenado a pagar alimentos gravídicos, vamos imaginar que ele tenha efetuado pagamentos mensais a título de alimentos gravídicos e após o nascimento do suposto filho, ele ajuiza uma ação negatória de paternidade, é realizado o exame de DNA e é constatado que ele não é pai biológico daquela criança. E agora? O que vai acontecer? Veja, se ele registrou a criança, evidentemente que deve haver a retificação do registro para que o seu nome seja excluído ali do assentamento civil, para que saia, se retire, se exclua o nome dessa pessoa como o genitor daquela criança. Se ainda não houve o registro, nada vai acontecer em termos registrais, evidentemente. Mas você há de concordar comigo que, em certa medida, esse pai vai se sentir prejudicado, vai se sentir injustiçado por ter efetuado o pagamento de alimentos gravídicos, mesmo não sendo o pai biológico daquela criança que nasceu. Muito bem, ele pode requerer a restituição dos valores que foram pagos a título de alimentos? A resposta é não. Por quê? Porque uma das características dos alimentos é a sua irrepetibilidade. Os alimentos são irrepetíveis. Então, o que esse genitor, suposto genitor que se descobriu não ser de fato o pai biológico, o que ele pode fazer? Há duas grandes saídas aqui. A primeira delas é, se ele tiver provas no sentido de que a genitora já sabia que ele não era o pai e agiu de má fé, ou seja, ajuizando uma ação de alimentos gravídicos, teoricamente ele pode ajuizar uma ação indenizatória contra a genitora, que agiu de má fé por, mesmo saber que ele não era o pai biológico, por ter ajuizado aquela ação de alimentos gravídicos. Essa é a primeira saída. Confesso, e nós temos que reconhecer, que esse tipo de ação indenizatória é uma ação muito difícil. Por quê? Porque é muito difícil provar essa má-fé por parte da genitora. De fato, é muito difícil. Então, quando isso não for possível, quando o advogado ou advogada não tiver esses elementos probatórios, o que esse advogado ou essa advogada deve fazer? Ao se descobrir quem é o pai biológico daquela criança, esse advogado ou essa advogada, defendendo os interesses daquele suposto pai, deve ajuizar uma ação indenizatória contra o verdadeiro pai. Isso mesmo. E qual o fundamento dessa ação indenizatória? A proibição de enriquecimento ilícito. O verdadeiro pai se enriqueceu ilicitamente às custas daquele primeiro suposto pai que teve que pagar alimentos gravídicos.
Portanto, veja que interessante, você deve ajuizar uma ação indenizatória contra o verdadeiro pai, uma ação fundada na proibição de enriquecimento ilícito, para que aquele verdadeiro pai pague àquele suposto pai que pagou alimentos gravídicos uma indenização correspondente aos danos suportados por aquele primeiro suposto pai. Quais danos? Os valores que ele desembolsou para pagar alimentos para uma pessoa que não era filha dele, evidentemente. Então, cabe esse tipo de ação. Uma ação de reparação civil, uma ação indenizatória. Particularmente, eu entendo que essa ação deve ser proposta na vara civil. Na vara civil não é uma ação de família, é uma ação de reparação de danos na vara civil. A genitora e o filho, eles não precisam figurar no polo passivo. É uma ação muito simples, proposta por aquela pessoa, por aquele suposto pai que pagou alimentos gravídicos contra o verdadeiro pai. Claro, uma ação que deve ser proposta sempre após a prova, a configuração ali, a revelação inequívoca da paternidade biológica. Provada a paternidade biológica, se aquela pessoa reconheceu a criança como sendo filha dele, aí sim aquele suposto pai que pagou alimentos gravídicos deve ajuizar uma ação indenizatória. Então, alguns aspectos aqui muito interessantes sobre os alimentos gravídicos e algumas saídas jurídicas que você que atua nas ações de família deve conhecer. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva aqui no canal. Ao se inscrever no canal, você receberá em primeira mão todos os demais vídeos. Semanalmente, eu posto vídeos todas as terças e quintas-feiras sobre diversos assuntos, especialmente ações de família, direito sucessório, direito imobiliário e prática processual civil. Se você atua em uma dessas áreas, esse canal foi feito para você. Dê o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com outros advogados. Te espero no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.